Glória a Deus, está aí. Hoje vai ser no PowerPoint, que você pode não só ver, como pode também ler. Leiam todos junto com o pastor, amém? E é muito interessante, que foi falado muito aqui dos atributos de Deus a nosso favor. Sua palavra, seu poder, suas curas, sua provisão. E durante a semana me veio esse tema na cabeça. Quem conhece uma canção que tem esse título? Ninguém explica a Deus. Amém. Conhece? Toca aí nas rádios, no YouTube. Ninguém explica a Deus. E eu fiquei pensando nessa afirmativa. De fato, não tem um ser humano que possa bater no peito e dizer: eu sei explicar Deus na sua inteireza. Eu digo qual é a forma, qual é o tamanho, qual é a dimensão. Ninguém é capaz disso. Amém? Verdadeiramente ninguém pode mensurar, decifrar Deus, não é? Em toda a sua plenitude, majestade, glória. Qual é o peso, qual é a força, quantos megatons de força tem o poder de Deus? Ninguém pode medir. Isso é fato. Porém, fiquei pensando no meu coração que quando nós dizemos assim, ninguém explica Deus, pode gerar um sentimento de incapacidade, de que não adianta tentar entender Deus. É como se Deus fosse totalmente inalcançável. E isso não é verdade, irmãos. Não estou descrendo da intenção da música. Só acho que alguns podem pensar que já que Deus é inexplicável, para que entendê-lo? Para que procurá-lo, né? Para que tentar estudar a sua palavra? Para combater essa ideia errônea, nós vamos procurar entender que o nosso Deus é imenso, é imensurável, mas Ele se revela a nós de algumas formas. Amém? Ninguém explica a Deus, mas devo prosseguir em conhecê-lo. Não pode desistir, já que é inalcançável, não quero nem saber como é que é Deus. Não é assim. Vamos lá, queridos. Jeremias capítulo 9, verso 23 ao 24. É o texto de base para a nossa meditação. Vamos lá? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. O que o homem deve se gloriar? De conhecer a Deus e de conhecê-lo pelos seus feitos. Amém, povo santo? Amém. É lógico. Você veio nesse culto, nessa noite, desde que você entregou seu coração a Jesus, você tem uma noção de quem é Deus, certo? Mas a palavra nos incita, pelo próprio Deus, que o homem deve buscar conhecê-lo. Deus é misterioso em vários aspectos. Como eu falei, não dá para medi-lo. Jesus disse, e Ele é o Verbo encarnado, a palavra viva: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém exclui exceção. Então, se o ser humano não pode ver a Deus, dificulta. Eu acredito que muita gente tem dificuldade de ter fé em Deus, pelo simples fato de ele ser invisível. Ao Deus único, invisível, mas real, invisível aos olhos humanos. Você serve um Deus que é todo poderoso, mas que você não pode visualizar. Isso dificulta. Então há um mistério em Deus. Qual é a sua verdadeira forma? Qual é a sua glória, sua majestade? Será que não podemos contemplá-lo porque estamos na carne pecaminosa? Ou será que a sua forma é tão tremenda
que nossa mente ainda não conseguiria entender Deus. Eu não quero ficar no misterinho não, vamos para os textos, amém? Avança aí para mim. Há duas formas de conhecer a Deus: através da palavra e através da experiência com Deus. Então vamos lá. Existe a palavra de Deus para nós. Como é que você sabe que Deus ama? Como é que você sabe que Deus se ira? Como é que você sabe que Deus cura? Como é que você sabe que Deus pode isso, pode aquilo? Pela sua santa palavra. Estão lá todos os exemplos de Gênesis e Apocalipse. Ali descreve o caráter de Deus, descreve o seu poder, descreve as suas inquietações com o homem, quando ele se ira, quando ele abençoa, mostra a sua bondade, sua longanimidade, paciência com o ser humano. Você descobre Deus pela palavra. Agora, queridos, houve homens na terra que não tinham a Bíblia para ler. Os patriarcas, antes de Moisés receber os primeiros 5 livros aí que está na sua Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, não tinha Bíblia. Como é que eles conheceram Deus? Através da experiência com Deus. As duas formas são pertinentes. Você pode conhecer a Deus dos textos bíblicos, mas o ideal é conhecer a Deus de viver as experiências com Ele. Quantos dizem amém? Amém. Não dá tempo, né? Não seria hábil perguntar quantos têm experiência com Deus, se você tem e qual seria. Se entrevistar cada um dos irmãos, alguém tem pelo menos 1 ou 2 ou 3 ou meia dúzia de casos para contar de experiência vivida com Deus. As experiências são tremendas. É uma cura sobrenatural, é um livramento, é uma provisão em tempo de escassez. Eu, por exemplo, eu tenho das várias facetas de Deus na minha vida, eu conheço Jeová Jireh, o Deus provedor. Posso contar inúmeros casos em que Deus proveu sobrenaturalmente na minha vida. O sobrenatural de Deus, na provisão eu conheço. Eu conheço Deus no seu poder. Já fui instrumento e já vi milagres. Conheço Deus no seu poder. Então há várias facetas de Deus em que Ele se manifesta, que algum de você pode dizer: eu conheço Deus dessa forma, Deus manifestou isso na minha vida, aquilo outro. Então podemos entender Deus, conhecê-lo pela sua santa palavra, e conhecemos os atributos de Deus pelas experiências que temos com Ele, que Ele nos concede ter. Amém, povo santo? Vamos ler o texto, Números 12:6. Vamos lá, igreja, está bem grandão. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Amém, povo de Deus? Olha como é que Deus usa vasos humanos para entregar recados, para entregar visões, profecias, e assim nós conhecemos Deus. Meio que indiretamente através de outros homens, mas é. E pode-se conhecer a Deus também de maneira mais direta. Aqui é lindo, ó, Salmo 24:14. É 25. É 25, está errado aqui a referência? Então conserta aí. Eu devo ter colocado errado então. Vamos lá, Salmo 25:14 e verso 15. Vamos lá, igreja. A intimidade do Senhor é para os que o temem. O que o salmista diz? Que Deus é inacessível? Que Deus não se revela? Ao contrário, ele diz: a intimidade, esse aproximar de Deus é para os que o temem. E aí, quando você vai à presença de Deus querendo contato com Ele, Ele se revela a você. Olha o que diz o texto: aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
suas promessas, seu pacto, sua lei, tudo ele dá a conhecer daquele que participa da sua intimidade. Quantos podem dizer amém? Verso 15: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Ninguém jamais viu a Deus. Como é que ele vê Deus então? Pela fé. Ele está sempre na frente de Deus, é continuamente. Amém, povo santo? Deus se permite achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Deus promete que se você for na direção dele, na busca dele, ele se revela a você. Amém? Então tira do seu coração a ideia de que Deus é misterioso demais e Ele não quer relacionamento com você. Ele quer mais do que isso, Ele quer intimidade. Íntimos de Deus, homens e mulheres que gastam tempo na presença de Deus, crianças que gastam tempo se relacionando com Deus. É possível, igreja, diga assim, é possível conhecer a Deus mais de perto. Amém? Não coloque distância demais. Deus quer se aproximar de você, quer se revelar a você. Avança aí para mim. Como eu disse, os patriarcas não tinham Bíblia. Jó é antes da Bíblia ser escrita. Antes da Bíblia escrita, período pós o dilúvio, tinha Jó. Ele não teve Bíblia para conhecer Deus. Ele conheceu, foi na prática. Depois de sofrer tudo que eu não vou falar aqui, todo mundo conhece o sofrimento de Jó. Jó é então arguído pelo próprio Deus. E quando Deus começa a arguir o homem Jó, ele responde a Deus dessa maneira. Jó 42 é o último capítulo desse livro terrível, tremendo. 42:1 até o versículo. Vamos lá, igreja? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele está admitindo a sua ignorância diante de Deus. Jó sofreu tanto que começou a argumentar um monte de coisa, mas ele não é Deus, ele não viu o quadro completo. Deus coloca Jó no seu devido lugar e ele começa a dizer: eu falei coisa que não sabia, mas agora eu vou te perguntar, meu Deus, e o Senhor vai me ensinar. Eu vou ouvir de ti o caminho, a resposta. Ele agora tem uma nova maneira de você chegar a Deus. E ele termina assim, ó, verso 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Volta a afirmar, não que ele tenha visto de fato, mas agora ele tem uma compreensão mais alargada de quem é Deus, pelas experiências vividas com Ele. Amém, querido Deus? Ele fala: eu te conhecia de ouvir falar. Ainda que não houvesse escritura, a palavra era passada de boca em boca, tradição oral. Então ele aprendeu dos antepassados dele, o pai dele. Alguém ensinou quem era Deus para ele. Mas uma coisa é você ouvir, ou ler, ou ouvir um salmo. Outra coisa é você ter experiência com Deus. Quando Deus se revela na sua vida, o impacto das experiências marcam para sempre. Queridos, em nome de Jesus, eu quero incentivar você nessa noite, é não parar, nem diminuir a sua busca de Deus. Não pare. Eu já cheguei até aqui, pastor. Eu tenho 30 anos de evangelho. Eu tenho 40 anos de evangelho. Eu fui criado de berço no evangelho. 60 anos de evangelho.
e ainda não conhece a Deus como é devido. Quem pensa e quem pode arrogar que já conhece a Deus em todos os seus aspectos? Quem pode arrogar um negócio desse? Eu me policio o tempo todo, porque Deus tem dado muita revelação a essa igreja, muita, na sua palavra. Mas eu jamais vou dizer diante de vocês que eu sei tudo, que eu conheço tudo. Não posso dizer isso porque não conheço tudo. Eu não sei tudo. Deus não me revelou tudo. Ainda continuo aprendendo. Amém, povo santo? Amém. Eu vou contar uma coisa para vocês que é muito assim particular. Quando eu era novo na fé, novinho mesmo, primeiros meses de evangelho, Deus me deu sonhos e visões. Não podia nem imaginar naquela época, novo convertido, que eu estaria pregando a palavra no Brasil ou aqui com os amados. Eu era um novo convertido de 23 anos, rapaz jovem, e magro igual um caniço, você não faz ideia. Muito, vocês estão vendo assim, robusto? 92 quilos agora. Tira 32 quilos para você ver como é que eu fico. Quando eu tinha 59, era assim, irmão, ovário, muito magrelo. E esse rapazinho magrelo, que se converteu a Jesus, recebeu sonhos, visões. E eu me lembro claramente de um sonho, em que eu estava com um roupão que parecia de monge, tinha um capuz assim para botar na cabeça, e eu tinha que subir uma montanha tão grande, ia subindo aquela montanha, e nos patamares mais altos eu encontrava outros vestidos com esses capuzes de monge, e ali confraternizava com eles. A tradução desse sonho, Deus lá atrás, eu novo convertido, já me tinha mostrado que a minha trajetória era do conhecimento. Esses monges simbolizavam os sábios. Eu ia crescer em conhecimento até alcançar patamares mais elevados. E assim é na minha vida. O Senhor foi me conduzindo até conhecimentos mais elevados. Estou entre aqueles que receberam sabedoria. Então Deus sempre mostra para a gente onde Ele quer nos conduzir. Amém, queridos? Deus sempre mostra. E aí o homem de Deus aprendeu a conhecer Deus pelas experiências, porque não tinha Bíblia. É pela vivência que ele conheceu o Senhor. Amém, povo santo? Avança para mim. É necessário prosseguir em conhecer o Senhor. Não importa quanto tempo você já conheça Deus, nunca é suficiente. Nunca é para parar nessa busca incessante de conhecer esse Deus grandíssimo, que criou todo o universo, que criou todas as criaturas da terra. Você precisa se empenhar em conhecer. Oséias 6:1. Vamos lá? Leia comigo, por favor. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Agora leia o que está em vermelho, verso 3. Vamos lá, igreja? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quero que você leia de novo, por favor, que isso aqui é o miolo, a chave do entendimento de tudo. O que é para fazer, igreja? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém, igreja? Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Diga assim no seu coração: eu quero conhecer mais de Deus. É fato, igreja? É fato, meu irmão, minha irmã? Você está satisfeito com o que você conhece? Prossigamos. Irmão Moacir, tem quantos anos de convertido? 4 ou 5?
5 anos de convertido. É um dos mais anciãos aqui na casa, mas proporcionalmente é um dos mais bebês. Não é? Porque está começando a conhecer a Deus. E está aprendendo a conhecer a Deus. Mas quanto já caminhou, irmão Moacir? Dou testemunho dele, viu, irmão? Mutirão dos homens aqui, o primeiro homem lá embaixo era ele. Primeiro lá embaixo era ele, naquele sábado. Irmão Moacir não perde a oportunidade de buscar conhecer mais a Deus, de se aproximar mais de Deus, de servi-lo. Mas existem, como eu falei, irmãos muito antigos aqui, com muitas décadas de evangelho. E pode ser que a gente estagne, né, irmão? A gente para ali, já sei quem é Deus, já sei como é que funciona culto, já conheço culto tradicional, pentecostal, neopentecostal, já conheço os louvores, já conheço tudo. E aí você começa a pensar que não há mais nada adiante. Irmãos, nós não esgotamos o nosso conhecimento de Deus. Tenha sede, fome de conhecer mais de Deus. Tem que conhecer e continuar prosseguindo conhecendo. A chave é essa. O que eu sei de Deus me é bastante saudável, mas eu quero conhecer mais. Eu quero ver facetas de Deus que eu não conheço. Eu quero ver o operar de Deus, os milagres, a provisão de Deus. Eu falei a vocês que eu tenho experiência com Deus provedor. Você tem? Quantos têm experiência com Deus provedor? Amém. Quantos têm experiência com Deus que cura? Amém. Jeová Rafá e Yahvé Rafá. Tem experiência? Está satisfeito? Não. Quero mais. Me revela mais. Quero conhecer mais. Quero ver teu poder. Quero ver tua glória. Hoje de manhã estudar na IBD, visualizando ali o reino milenar. Que maravilha é passear pela fé para aquilo que Deus preparou para a humanidade. O tempo mais lindo da humanidade vai ser vivido dentro de poucos anos. Porque Deus, assim, maravilhoso e gracioso, quis. Um Deus tremendo quis. Vai reverter todo o mal da terra, vai tirar a maldição, vai dar longevidade aos povos, vai tratar dos animais, vai fazer as frutas se tornarem imensas. Irmãos, como é triste quando um crente acha, um cristão, que já sabe tudo de Deus. Como é triste quando ele se limita. Deus quer revelar mais a você. Deus quer se apresentar de muitas formas a você. A palavra do Senhor diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Existe um caminho de reciprocidade. Quem pouco vai à presença de Deus, pouco experimenta do seu poder e da sua glória. Quem mais vai à presença de Deus, mais tem encontros com Ele e experimento sobrenatural de Deus, o agir de Deus. Existe uma reciprocidade. Se você não vai até Ele, Deus continua sendo Deus. Amém? Quantos entenderam? Amém. Se você tiver vida de pouca comunhão com Deus, o único prejudicado é você. Deus continua poderoso, sustentando o universo, operando maravilhas. Deus não é diminuído em nada quando eu não busco Ele, mas eu perco a grande oportunidade de conhecê-lo, de crescer na dimensão do conhecimento de Deus. Amém? Vamos lá, já lemos esse texto já, né? Avança para mim mais um. É necessário prosseguir em conhecer a Deus Pai e a Jesus, e não ficar apenas na fase inicial. Além do Deus Pai Todo-Poderoso, tem Jesus. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui agora, porque a igreja é bem doutrinada sobre isso. Mas como tem gente que confunde o Pai com o Filho, é uma grandeza. Como tem gente que mistura Jesus com Deus Pai com Jesus e erra. Oh, Jesus amado. Meus irmãos,
Não basta conhecer Deus Pai, que já é difícil, porque é invisível. Tem que conhecer também o Filho. O Filho também é matéria do nosso ensino. Amém, querido Deus? Precisa, você necessita conhecer o Filho. É vital conhecer Jesus. E eu não digo o primeiro conhecimento que todos nós temos quando vamos a Ele. Eu vou mostrar a vocês um erro comum no meio evangélico. Vou mostrar dentro do texto. Ok? Vamos ler ali João 17, verso 3. Vamos lá, igreja. E a vida eterna é esta. Começa definindo o que é vida eterna. A vida eterna é esta. O quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você quer a vida eterna, irmão? Quer ou não quer? Amém. Como é que alcançamos a vida eterna? Conhecendo o Pai e conhecendo o Filho. Eu falei que tem um erro comum no meio cristão evangélico, né? Vou mostrar a vocês o que é. Mateus 11, 28 até o verso 30. Leia comigo, vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavras de Jesus. Amém? Claro que quando você está no mundo perdido em trevas, cheio de opressão demoníaca, às vezes, né, carregando até demônio no corpo, o que você precisa de Jesus é libertação. Se você está com uma enfermidade grave, precisa de cura. Jesus se manifesta aos homens oferecendo tirar-lhes as cargas pesadas. Essa é a fase que todo mundo conhece. Ir a Jesus para ser o quê? Aliviado. Não é esse o oferecimento do evangelho mais comum no Brasil? Não é isso que lota as igrejas, irmãos? Oferecimento de alívio, milagre, cura, provisão. As pessoas lotam as igrejas por causa desse oferecimento de alívio. Isso é fato. Mas quero mostrar onde está o erro. Está errado buscar alívio? Não, de jeito nenhum. Claro que você tem que buscar alívio em Deus. Ele que vai te curar, Ele que pode te dar tudo que você necessita. Falávamos aqui no seminário da predestinação, como pode, né, alguns que antes eram incorporados de demônio, hoje estarem selados com o Santo Espírito. Irmãos, aí eu citei no meio da aula de algum pastor que estava ministrando, eu falei de Maria Madalena. Toda vez que fala no Evangelho Maria Madalena, vem uma notinha de explicação, aquela da qual foi expulso 7 demônios. Você gostaria de ser conhecido na Bíblia com essa resenha do lado, irmão? Fulano de tal, quem é? Aquele que saiu 10 demônios. Toda hora que fala o nome da Maria Madalena, vem uma resenha do lado. Aquela da qual saiu. Poxa, já li antes. Não tem uma vez ou duas, não, toda hora. Porque isso enaltece o poder do Senhor, né? Ela foi liberta de 7 demônios e se tornou uma mulher especial no ministério de Jesus. Amém? Lógico que quem está sobrecarregado, oprimido, doente, passando provação, amaldiçoado, tem que vir a Jesus para ser aliviado. Essa é a primeira parte do Evangelho que todas as igrejas oferecem, a maioria delas. E eu vos aliviarei. Agora, irmãos, onde está o erro? Onde está o erro de muitos ministérios? Para aí. Para aí, exatamente aí. Oferece bênção, cura, alívio e só. Agora vem uma segunda etapa que Jesus não parou aí. Ele continuou dizendo, vamos lá, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Controle. Jugo é aquela madeira que coloca no pescoço do boi
da mula, do jumento, para controlar o animal. Aí é que vem a nossa parte. Porque não é só vir a Jesus para ser aliviado. Tem que aceitar o jugo dele. Ele vai governar a tua vida para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Se parar só na bênção do milagre, a pessoa recebe o milagre e segue a vida dela toda torta. Tem que tomar o jugo de Jesus. É a segunda etapa. Tomai sobre vós o meu jugo e o que, irmãos? Aprendei de mim. Aprendei de mim. Tem que conhecer quem é Jesus, tem que conhecer a sua palavra. Não basta dizer assim, eu sei quem é Jesus. Até os muçulmanos sabem quem é Jesus. Da maneira torta deles, mas sabem. Qualquer lugar nesse planeta, nessa terra, que você perguntar quem é Jesus, vão dizer quem é. É o Filho de Deus da Bíblia. É o Deus dos cristãos. É aquele que morreu numa cruz. Já viram em algum filme, já viram até em desenho animado, de várias formas. Saber quem é Jesus assim não faz diferença. O que Jesus nos propõe? Aprendam dele. Aprendam com ele. Aprendam na dimensão daquilo que ele se mostra a nós. Tem que continuar conhecendo o Senhor. Cristão que para na infância da fé não prossegue a conhecer o Senhor. Aprendam dele. A matéria é extensa, viu, irmãos? Nunca se deve satisfeito, que já sabe. Eu aprendi o Evangelho do Reino há 20 e tantos anos atrás. Beleza. Você acha que não tem mais nada que o Senhor possa acrescentar? Eu estou aprendendo até hoje, irmãos. Até hoje o pastor de vocês aprende. Eu leio a palavra de Deus, não como horóscopo, viu? Tem crente que faz da Bíblia um horóscopo. Qual será a minha bênção hoje? Na casa de vocês ainda tem caixinha de promessa? Ninguém mais usa isso hoje. Hoje é tudo eletrônico. Mas até uns 20 anos atrás, quando a internet e a eletrônica não estavam vigentes, era a caixinha de promessa. Era um quadradinho de plástico com um monte de cartãozinho colorido, onde tem um versículo em cada cartão. Só bênção. Procura uma exortação ali, tu não acha. Tem? Mas deve ser raro, é a menor parte. É só bênção, só vitória, irmão. Aí tu pega o versículo, qual é a minha bênção de hoje? Aí faz aquele horóscopo do dia, né? Pegar o versículo, esse aqui é a minha bênção de hoje. Ih, maravilha. Depois bota a bênção lá. Se não ficar viciado pegando só aquele que já sabe qual é, né? Mas hoje em dia não tem mais isso. Sabe como é que é hoje? É eletrônico. Você bota no aplicativo e todo dia quando você abre o celular já aparece um versículo. Não deixa de ser, né, uma malandragem. Você lê o versículo e fica satisfeito. Ih, maravilha, que benção, que eu vou andar nas maiores alturas, está descrito aqui, beleza. Irmãos, isso não é conhecer o Senhor nem sua palavra, é mergulhar, é ir mais fundo, é conhecer aquilo que você não sabe ainda. Tem muito para conhecer do Senhor, tem muito para conhecer a sua palavra. Amém, povo santo? Jesus diz: venham a mim, e o primeiro estágio eu vou fazer, libertar você dessas opressões. Mas depois de liberto, você tem que tomar o meu jugo e você tem que aprender comigo quem é Deus, o Pai, e quem sou eu. Quantos entenderam? Digam amém. Não pode parar na primeira parte. Fica, como disse o pastor Gil, um monte de analfabeto funcional. Eu vou pregar sobre isso. Analfabetos funcionais. Povo que não sabe nada de Deus. Muita gente, né? O meu povo tem sido destruído por falta de quê? Conhecimento. Porque o sacerdote rejeita o conhecimento, os líderes rejeitam o conhecimento.
E a palavra de Deus nos incentiva, busque mais conhecimento. Não é a letra, viu, irmãos? Não é só a letra, falei que é o empirismo, é ter experiências com Deus, é ter o conhecimento da palavra e a experiência da palavra, colocar em prática, amém? E aí Jesus vai terminar: aprendei de mim, leia por favor, estamos terminando, porque sou manso e humilde de coração, é para ter o perfil de Jesus, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendam a ser filhos de Deus com o Filho de Deus, amém? Aprenda a ser filho de Deus com o Filho de Deus. Avança aí para mim. Temos total condição de crescermos no conhecimento de Deus. 1 Coríntios 12, o verso 16, vamos lá? Olha o que Paulo diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê, irmãos? Para que conheçamos, queridos. Qual é a função do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo na minha vida? Iluminar os olhos do meu coração para saberdes qual é a riqueza da sua herança, qual é a grandeza do seu chamamento. Você recebeu o Espírito Santo para entender as coisas de Deus. Amém. Não pode, querido, parar, não pode estagnar, não pode bloquear. Tem gente que acha assim, tem coisa que é só para teólogo. Que coisa para teólogo? Deus dá graça aos simplicistas, está escrito. Até os incultos Deus dá graça. Não é só para teólogo, para pastores, líderes. A Bíblia é um manual para a gente, para todos nós. Amém. Amém, povo santo? Olha o que diz a palavra de Deus: recebemos o Espírito que vem de Deus para conhecer, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então diga assim: eu tenho total condição de conhecer os mistérios de Deus. Amém? Eu tenho total condição. Ele pode até não revelar. O que é revelado é para o homem, o que não é revelado é dele. Mas você não pode dizer: eu sou incapaz de entender Deus. Você não pode dizer isso, porque a unção que Ele colocou dentro de você é a capacitação para você entender Deus. A palavra de Deus diz, né? De novo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossiga, amém? Verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Agora diga aqui, por favor, toda a igreja: nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, povo santo? Tira todo o empecilho da sua percepção. Se você bloqueou na sua vida, se você acha que está limitado, que você nunca vai compreender, em nome de Jesus, mude isso. Porque a mente que veio para a nossa mente pelo Espírito chama mente de Cristo. E a mente de Cristo, pelo seu Espírito, nos revela todas as coisas. O homem natural não pode discernir, mas o homem espiritual pode. Deveríamos andar na terra o tempo todo discernindo as coisas espirituais. O tempo todo. Vocês sabiam que os povos do Oriente e os povos mais antigos, tudo eles veem espiritualidade? Tudo. A pessoa está andando na rua e dá um tropeção, ela não vê isso como algo natural, ela vê isso, opa,
Por que eu tropecei? É algum aviso? Vai acontecer alguma coisa? Em cada momento do dia, cada situação é vista pelo prisma espiritual e não humano, não natural. Não seria maravilhoso se todos nós andássemos assim, não tropeçando? Se tudo que acontecesse conosco não fosse só natural, você conseguiria ver mais a mão de Deus na sua vida. Sabia? Sabe aquele carro que passou tirando um fininho? Era Deus. Sabe aquela bala perdida que não te alcançou? Era Deus. A gente não anda com esse nível de sensibilidade para ver Deus em todas as coisas. A gente anda mais no natural. Acorda, trabalha, come, bebe, dorme, tudo natural. Querido, Deus está movendo o tempo todo ao nosso redor. Deus está movendo o tempo todo a nosso favor. Deus está abrindo o caminho, Deus está livrando, Deus está abençoando, colocando pessoas. Você esbarra com pessoas na rua que você não esperava esbarrar. Se você estiver desligado, é natural. Mas se você estiver ligado, vendo o espiritual em tudo, você vai perguntar para Deus na mesma hora: por que essa pessoa me abordou? Por que eu estou falando com esse estranho? Tem alguma coisa aqui. Deus quer que nós percebamos o seu mover em todo momento, em todo tempo. Amém, queridos Deus? Não precisa ter visões de tudo, nem todos têm dom de visão, mas você pode ver a boa mão de Deus em tudo na sua vida. Se você chegar em casa agora absolutamente abençoado, livrado de todo mal, dá glória a Deus, porque é Ele que vai te proteger até tu chegar dentro da sua casa. Quando você for colocar sua cabecinha no travesseiro para dormir, você refaz o retrospecto: meu Deus, o Senhor me abençoou no dia de hoje, eu vivi um dia muito bom, glórias a Deus. Entendam, é uma vida de perceber a mão de Deus em tudo, perceber a mão de Deus através de tudo que nos cerca. Amém, povo santo? Quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir? Nós, porém, temos o que, igreja? A mente de Cristo. A mente de Cristo está dentro de você. Então põe a sua mãozinha aqui na cabeça. Eu não sou de fazer gestuais aqui na igreja, mas sabe onde está o Espírito Santo dentro de você? Aqui, ó. O Espírito Santo não está aqui no peito. Aqui é a bomba hidráulica de sangue. O Espírito Santo está aqui, ó. Daqui saem todos os comandos da nossa vida. Daqui, ó. Amém? Aqui está o controle de Deus na sua vida. Aqui é tu, o Espírito Santo te deu na sua vida. Peça a Deus: Senhor, me abençoa, abençoa a minha mente, o meu coração, para que eu saiba as tuas grandezas. Amém. Para que eu te conheça de verdade, para que eu te veja através do mundo, das coisas que o Senhor faz. Amém. Ao meu redor. Abençoa-me, abençoa a minha mente, o meu coração, para eu não andar todos os dias no natural somente. Eu quero te ver, Senhor, mas quero te ver através das tuas ações, assim como Jó viu as tuas ações. Eu quero te ver, Senhor, assim como os apóstolos viram, em tudo viam a tua graça, a tua boa mão. Queremos te ver assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Avança aí para mim. Sabe quando o nosso impedimento vai acabar? Na glorificação. Hoje de manhã falava aqui sobre a criação de Adão. Creio que Adão tinha 100% da sua faculdade mental. Não posso provar biblicamente isso, essa minha afirmativa. Mas sendo o primeiro homem criado antes do pecado, ele era perfeito, ele era pleno. Hoje a ciência diz que nós usamos no máximo 11%. Muito pouquinho. É desperdiçar todo o potencial mental nosso, por causa do bloqueio do pecado. Sabe quando isso vai acabar, irmãos? Quando Jesus descer do céu, ao toque da 7ª trombeta, e o nosso corpo for imortalizado. Quando ele for sofrer a transformação, junto vai nosso cérebro.
Esse cérebro que hoje está embotado, esse cérebro que hoje está prejudicado, está limitado, vai ser ampliado, todo o seu potencial, pelo poder de Deus. Nós seremos transformados também no nosso coração, no nosso cérebro. Amém? E aí veremos as coisas de uma outra maneira. Não veremos só o natural, veremos o mundo espiritual de uma outra forma, completamente nova. Amém? Quero mostrar a vocês a promessa. 1 Coríntios 13, 9. Já estamos terminando. Vamos lá, lê comigo. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, a plenitude, a perfeita varonilidade. Aqui é uma metáfora do nosso crescimento. É um jovem na fé de 70 e poucos anos. Amém? É jovem na fé, mas vai crescer. Qual é a dimensão que ele e todos nós temos que chegar? Até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito. Deixar de ser menino para se tornar homem maduro. Amém. Espiritual. A nossa dimensão será plenitude. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, próprias de menino. Verso 12, igreja, vamos lá? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, no dia que vier a perfeição, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Você sabe como é que Deus te conhece? Por inteiro, do avesso, por dentro, nas mais profundas camadas do seu ser, Deus te conhece. A promessa é: nós conheceremos como somos conhecidos. A mesma percepção que Deus tem de nós, nós teremos do próprio Deus. Não gostaram da ideia, não? Estão pensando? Estão pensando o que eu acabei de falar? Paulo está falando, quando chegar à plenitude, à perfeição, hoje eu conheço em parte, tudo em parte, hoje tudo é limitado na nossa mente, mas quando eu chegar a essa dimensão, eu vou conhecê-lo como ele é, sem limitação. Amém? Entenderam? Conhecerei como sou conhecido. Deus me conhece na plenitude, eu conhecerei a Deus na plenitude. Você segue um Deus que você não vê, você adora um Deus que você não vê, mas a palavra de Deus diz que veremos face a face. Face a face. Face a face. Todo o mistério de Deus vai acabar. Esse privilégio é só para filho. A criação, a criatura não verá Deus dessa maneira, mas aquele que vencer vai ver a Deus dessa maneira. Vai conhecer finalmente como é o Pai. Vai conhecer plenamente quem é o Pai, quem é Jesus, da mesma dimensão com quem é conhecido hoje. Amém, queridos? Avança mais um para mim. Vamos confirmar isso. 1 João 3,2. Ah, pastor, você está viajando? Estou não, irmão. Estou tomando posse da promessa. Vamos ler 1 João 3,2? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Haveremos de vê-lo, haveremos de ver, vai acabar o invisível.
acabará o invisível, a parede, o impeditivo vai sair. Promessa de Deus. Nós conheceremos a Deus, não de ouvir falar, nós conheceremos como Ele é. Nós o veremos, porque os olhos da carne serão transformados. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, tem que sofrer a transformação. Quando houver a transformação, minha carne transformada, os meus olhos transformados, verão como Deus é, verão na plenitude como Ele é. Amém, queridos? Consegue viajar comigo? Promessa de Deus, não sei o que estou inventando não. Para terminar, vamos lá. Apocalipse 22, 1 até o verso 5, que a gente termina essa mensagem. Vamos lá? Então me mostrou o rio da água da vida. É o Espírito Santo, que agora é visto com olhos sobrenaturais. Me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Pai e o Filho participam essa água viva. Que mais, irmãos? No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e a folha da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão. Isso é a descida da Nova Jerusalém. O último estágio do reino é a vinda da Nova Jerusalém. Verso 4, igreja. Vamos lá? Está até sublinhado ali, ó. Amém? Está entendendo? 3 textos te dei nessa noite para você entender que em corpo glorioso você verá Deus face a face. Você verá. Tudo que nós não vemos agora vai ser tirado. Nós veremos como Deus é. E deve ser um desejo seu conhecer a Deus nessa profundidade. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Os aprovados têm o nome de Deus, o nome do Cordeiro e o nome da Nova Jerusalém, selado. Verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o meu destino e o seu. Esse é o nosso futuro. Glória a Deus. Intimidade total com o Pai e com o Filho. A palavra nos incita. Então, se você canta a canção, ninguém explica a Deus e fica desanimado, não se desanime. Continue perseguindo e conhecer o seu Deus. Continue perseguindo. Eu quero mais. Eu quero saber o que Deus faz. Eu quero saber como Deus se manifesta. Porque um dia eu saberei tudo. A promessa é você ver Deus na sua grandeza. Amém, querido Deus? Persiga isso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa hora. Deixa aí, volta lá nos primeiros slides, que tem um pedido de oração. Aí, deixa aí. Glória a Deus. Filhos do reino, que tem sido abençoado com tanto entendimento, não desanima não. Continua perseguindo o alvo. Conhecer mais de Deus, tanto intelectualmente as revelações, como empiricamente nas manifestações. Continue buscando, você vai ter mais. Isso não é promessa de manipulador da fé não, estou falando a verdade. Chegue-se a Ele e vai chegar a você,
em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um cântico, ajudado pelo Ministério de Louvor. Você vai declarar isso diante de Deus nessa noite. Você precisa conhecer mais de Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor e depois nós oramos. Vamos lá.